E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Matemática no Ponto com o professor Ronaldo. Hoje vamos à nossa aula número 5 no nosso curso de matemática, totalmente gratuito. Hoje você vai saber, né, o que é um número primo, tá? E a sua decomposição, ok? Então vamos lá? Bem, minha gente, então está aí. Hoje é a nossa aula número 5, vamos falar sobre os números primos. Lembre-se, nós estamos dando os conteúdos básicos para depois você ir para uma parte mais complexa da matemática, ok? Mas você tem que entender essa base aí para depois ter sequência, tá? Na aprendizagem. Vamos lá então. Número primo. O que é um número primo? Número primo é aquele número que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Número primo possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Bem, em primeiro lugar, quando se fala em fatores, você tem que saber o seguinte. Na multiplicação, quando você tem a multiplicação de dois números, você tem, por exemplo, aqui, você pega o A e multiplica pelo B. Suponhamos que dá lá C. Esses dois números que você multiplica são chamados de fatores, ok? Fatores. O resultado é chamado de produto. Tudo bem? Então, quando falar em fatores, lembre-se da multiplicação. Bem, então vamos lá. Número primo possui apenas dois divisores. Então, esse D aqui vai representar a palavra divisores. Toda vez que você vira esse D, lembre-se de divisores. Então, quais são os divisores de 1? Ele tem apenas um divisor, que é o 1. Então, ele não é primo. Só tem um divisor, tem que ter dois. Ok? O 2, ele é divisível por 1 e por 2, então ele é um número primo. O número 2 é um número primo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 também só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, então ele também é um número primo. O 4 já não é primo, porque ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Tem mais de 2, tá vendo? Tem que ter 2 e apenas 2. Então, o 4 não é primo. O 5 tem apenas dois divisores, um e ele mesmo, então ele é o número primo. Então, vamos lá. O 6 é divisível por 1, por 2 e por 3, então ele também não é primo, olha bem. O 7 é o número primo, que tem apenas dois divisores. O 8 já não é primo, porque ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. O 9 também não é primo, porque ele tem mais de dois divisores, o 1, o 3 e ele mesmo. Muita gente confunde primo com ímpar, não tem nada a ver. Número ímpar, né, é uma coisa. Número primo é quando tem dois divisores, então 9 não é primo. O 10 automaticamente não é, porque ele tem mais de dois divisores, o 1, o 2, o 5 e o 10, ok? E o 0? Bem, o 0 eu não coloquei na lista aqui, porque o 0, né, o 0 não pode ser, o 0 eu não coloquei, porque ele tem muitos divisores. Vamos colocar aqui e você vai ver o que acontece com o 0. Os divisores de 0, ok? O 0 é divisível por 0, não dá, né? Não existe divisão por 0. Mas ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente, por todos os números, exceto ele mesmo. Bem, quando você passa para uma criança, uma conta como essa aqui, ou qualquer outra pessoa, 8 dividido por 0, normalmente eles respondem, dá 0. Fala assim, não, não é 0. Por quê? Se eu colocar 8 dividido por 0 e colocar aqui 0 vezes 0, não dá 8. Ok? Porque 0 vezes 0 dá 0. Então, 8 por 0, se eu colocar 0, não dá. Então, isso não é real. Não existe nenhum número que eu ponha aqui, ó, no divisor, no quociente, né? No quociente, que multiplique por 0, que dá 8. Não dá. Aí ele fala assim também, 8 por 0, professor, dá 8. Não é também. 8 vezes 0 é 0. Então, não tem jeito. Bem, então não é 8 e nem é 0. Então, 8 por 0 não é um número real, não existe divisão por 0, ok? Então, a divisão por 0 não dá um resultado real.
Então, o divisor nunca pode ser zero, nem o denominador de uma fração, que veremos depois. Ok? Bem, na sequência, nós teremos de saber a decomposição de um número em fatores primos. Como assim? Eu preciso pegar, por exemplo, o número 150 e decompor só em fatores primos. O que você faz? Você vai usar aqui um algoritmo, né? Um método prático. Você vai dar uma barrinha vertical aqui do lado do 150 e vai olhar o 150. Você vai olhar os números primos, 2, 3, 5, 7, né? E outros números maiores também. Mas, em princípio, vamos ficar com esses. Você olha, ele é por 2, né? Porque ele é par. Ele é por 3, porque a soma dos algarismos dá 6. Ele é por 5, termina em 0. Então, você pode colocar qualquer um deles aqui. Vamos colocar o menor. Ó, 150 dividido por 2, vai lá dar 75. Ele ainda é por algum número primo? Sim, ele é por 3, porque 7 mais 5 é 12. 12 é por 3, ele também é. Então, você divide 75 por 3. Vai dar o quê? 25. 25 é divisível por 2? Não. Por 3, não. Mas é por 5. Ele terminou em 5. Então, você passa para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. O 5, como é primo, só é divisível por ele mesmo. Repara bem, você só tem aqui número primo. 2, 3, 5 e 5. Está vendo? Você decompôs só em fatores primos. Então, eu posso dizer que 150 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Só que como o 5 aqui está repetindo duas vezes, eu posso usar aqui uma potência que veremos logo à frente. Né? O expoente que você pode colocar que é 5 vezes 5, ou 5 elevado ao quadrado. Então, você decompôs o 150 em fatores primos. Da mesma forma, você pode pegar o 100. Vamos decompor? Se você decompuser o 100 aqui, ó, você começa por um número primo qualquer. 2, 3, 5, 7, né? Ou 11, né? Que a gente não viu, mas é primo também. Mas neste caso, ele é divisível por 2. 100 dividido por 2 vai dar 50. Ainda é divisível por 2? Sim. Ele é par, né? Vai dar 25. 25 nós já vimos que ele é divisível por 5, só número primo, não esqueça. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, você nota aqui que o 100 apareceu o 2, apareceu o 5. O 2 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, você põe o 2 lá em cima, 2 vezes. 2 ao quadrado que a gente lê. Ok? O 5 apareceu 2 vezes também. Então, é 5 ao quadrado, ou quadrado de 5. 5 ao quadrado, 5 duas vezes. Pronto, está decomposto o número 100. Bem, vamos para o último exemplo aqui. Se eu decompuser o 64, eu vou fazer uma barrinha vertical, né, usando o algoritmo aqui, ó. Eu vou dividir por 2, porque ele é par. E não é por 3, 6 e 4, 10, nem por 5. Tá? Então, ele é divisível por 2. 64 por 2 vai dar 32. Por 2 ainda dá para dividir. Vai dar 16. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 8. Ainda dá por 2. Vai dar 4. Ainda dá por 2. Vai dar 2. Ainda dá por 2. Dá 1. Então, o 64, você pode notar que apareceu aqui só o fator 2. Então, 64 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? 6 vezes. Pronto. Está aí a decomposição de um número em fatores primos. Lembre-se, estamos vendo os conteúdos básicos para o nosso curso, tá ok? Então, está aí a nossa aula de hoje, que foi números primos. Se gostou, deixa o seu like, ative o sininho para você ser notificado, tá bom? E pode deixar o seu comentário lá no canal. Um abraço, até a próxima e bons estudos!